Graças a Deus, meus irmãos. Estou aqui fazendo mais um vídeo para ajudar nossos irmãos da Igreja de Maranata a compreender as Escrituras, porque é uma forma de amar os irmãos. Hoje nós vamos estar estudando sobre João 10. Esse texto é um texto polêmico no meio da Igreja de Maranata, porque dizem que há uma revelação do Senhor, ou do Senhor, né? Que é uma revelação de Deus, que o ladrão que veio matar, roubar e destruir é o diabo. Então nós vamos agora ler o versículo todo. Nós vamos entender se esse ladrão realmente é o diabo. João 10, capítulo 7, tá, irmão? Tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, meus irmãos, é um texto, não tem dificuldade nesse texto, mas os irmãos, por ser coagido a não abrir as Escrituras, eles recebem até com sinceridade de coração que o ladrão de João 10 é o diabo. Mas há nesse texto, meus irmãos, alguns personagens que precisam ser citados. Existe o mercenário, o falso pastor, o próprio Cristo diz. Existe o bom pastor, que é Cristo. Existe o curral das ovelhas, as ovelhas. Existe o lobo. Só que esse ladrão, nos originais bíblicos, ele está como cleptes, ou cleptes, né? Ele é um homem que ele se passa por pastor. Ele é mercenário porque ele não tem cuidado das almas, como está escrito lá. Ele só está dentro do curral com as ovelhas, esperando tirar a lã, tirar a carne e ter as ovelhas mais gordas. Então ele não tem compromisso. Se o lobo vier, ele vai preocupar só com a vida dele. Ele vai fugir e vai deixar as ovelhas à mercê do lobo, e o lobo vai fazer o que quiser com elas. A própria palavra diz, é só ler e examinar. Mas tem outra conotação para esse ladrão. Esse ladrão também é chamado no texto de lestes, que significa malfeitor. Malfeitor porque ele não veio fazer o bem, ele veio fazer um feito mal. As intenções do coração dele é só comercial, é mercenário, ele não tem compromisso, ele não tem amor pelas ovelhas. E eu ainda me assustei quando eu fui pegar a primeira ação dele, que é matar. Quando eu fui pegar no original, está lá tió, que diz, em umas camadas do grego, diz que ele veio matar e sacrificar pelo fogo.
Isso não fala do diabo, mas fala do homem, do mercenário e do falso pastor. Num sentido figurado, o único que poderia ser o diabo nesse João 10 seria o lobo. Ele vem e arrebata. Mas só que Jesus ele explica no texto explicitamente que as ovelhas de Cristo não deram ouvido a esse falso pastor, porque elas conhecem a voz do bom pastor. Elas conhecem a voz do bom pastor. Ele diz que eu conheço as minhas ovelhas e pelas minhas são conhecidos, elas conhecem a minha voz. A voz maravilhosa de Cristo, né? Mas o falso pastor ele tem algumas características. Tá? Ele tem algumas características. Ele não aceita confronto. Quando você diz para ele, pastor, essa mensagem que você pregou sobre o clamor do sangue, nenhum apóstolo ensinou, isso é maldição, Se nós for olhar pela história bíblica, o único clamor que teve foi quando Barrabás e Cristo foi mostrado para a multidão e que o povo de Israel aceitou Barrabás no lugar de Cristo. Que Pilatos disse: o que faremos com esse justo? Aí o povo gritou que o sangue dele caia sobre nós. Esse foi o primeiro clamor. Só que por um acaso, ou porque havia realmente uma maldição nessa escolha, logo 70 anos depois de Cristo, o general Tito invadiu Roma, invadiu Jerusalém, invadiu Israel, matou o que podia, escravizou o que podia, e foi o último êxodo de Israel, sendo que eles se tornaram nação agora em maio de 48. Então, meus irmãos, é muito sério se voltar contra Deus com doutrinas estranhas. E essa doutrina é uma doutrina usada no catolicismo, tá? Tem nada de revelação da Maranata. Tem um terço do precioso sangue no YouTube, entendeu? Vamos rezar hoje pelo precioso sangue de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Não tem nada de Maranata não, tá? Isso veio do catolicismo romano. Se o seu presidente lá disse que foi uma revelação de Deus, felizmente ele mentiu para você. É mentira. Não tem nada disso aí. Entendeu? Quando ele disser para você que a salvação é ato e processo, você vai dizer para ele, pastor, você fala como mercenário, isso não é bíblico. Por quê que não é bíblico? Porque quando Cristo, lá em João 19:30, ele exclamou e disse, está tudo consumado. Aí você vai lá, baseado no original grego, o está tudo consumado é tetelestai. Significa tudo pago, tudo quitado. Você não deve nada a ninguém. Você não deve nada a igreja nenhuma, instituição nenhuma. Não tem mais essa história de 10 minutos de madrugada, 10 minutos culto meio-dia, culto todo dia porque senão a bênção não chega, e diz que o anjo foi lá te esperando, você não estava lá, não deu a bênção. É tudo mentira, é tudo invenção de mercenário. Então, meus irmãos, é preciso ficar atento. Eu vou consultar o Senhor para comprar um carro. Presta atenção. Primeiro, Deus não está se envolvendo com isso não. Primeiro você tem que saber se você tem condição de comprar um carro. Se você não tem condição de comprar um carro, você não tem nem que procurar um carro para comprar. E muito pior ainda, usar um modelo ocultista de bibliomancia para tentar provar a Deus em cima de coisa que não existe. Sabe? Tentar provar a Deus em cima de coisa que não existe. Outro detalhe. Aí o mercenário pastor chega para você. Tem seminário no Manaim.
Lá tem um anjo, que Deus revelou que tem um anjo lá, que tem vacina. Vacina. Vacina para vacinar os irmãos contra um grande mal que está para vir. Isso é mercenário. Isso não é a voz de Cristo. É a voz do ladrão e do salteador. É a voz do ladrão e do salteador. Nós vamos agora entrar para o culto profético. Para Deus mostrar. Irmãos, Deus não é empregado de ninguém. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, na maneira que Ele quer. E aí essa doutrina de culto profético é uma doutrina que beira o kardecismo, o espiritismo, para que obriga a Deus a mostrar algo que Ele não quer mostrar. E 99% de tudo que se fala nesses recintos é para jogar fora, é lixo, é lixo. Deus não é Deus de brincadeira, meus irmãos. Deus não é Deus de brincadeira. A palavra de Deus diz que Isaías 53, capítulo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, olha bem, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Não existe essa história de jejum de 0 às 9 dormindo para Deus curar a ferida, para Deus salvar não sei quem. O que você tem que fazer é servir a Cristo. E quando o seu pastor dizer para você, a igreja que está Maranata é obra de Deus, você diz para ele, pastor, só fala como mercenário, porque a obra verdadeira de Deus é aquela que socorre os órfãos e as viúvas nas suas aflições e se guarda da corrupção do mundo. Tiago 1:27. Irmãos, nós precisamos amar essa obra. Aí você vai dizer para ele, pastor, só fala como mercenário. É mentira. A palavra diz em 1 João 3,17 que aquele que vê seu irmão na necessidade e não socorre, não tem o amor de Deus. Que tem que amar não é só com palavras, mas com verdade e com ações. Quando o seu pastor disser para você, dentro dessa igreja, nós somos ovelhas de Cristo, você vai dizer para ele com toda a autoridade. Sinto muito ele dizer, pastor, que o senhor fala como mercenário. Aqui não tem ovelha, aqui tem bode. Porque em Mateus 25, de 31 em diante, há o diferencial sobre os bodes. Há o diferencial sobre os bodes. Os bodes, as ovelhas, o rei diz para elas, eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive faminto, você me deu alimento. Eu tive preso, você foi me ver. Eu tive doente, você foi me visitar. Você vai dizer para ele. Aí as ovelhas dizem, Senhor, quando é, Senhor? Quando é que nós te vimos assim? Você sabe quando é que você me viu assim? Quando socorreu os aflitos. Quando você largou de dar o dízimo para esse monte de gente e socorreu o seu vizinho, e socorreu sua família, e socorreu o seu irmão, e socorreu o flagelado, e socorreu o que anda sem nada, o que não tem aonde se apegar. Você socorreu a mim. E para os bodes, você imagina que é diferente. É diferente. Então, meus irmãos, não tem essa história. A Bíblia não tem... A Bíblia é um mistério. A Bíblia é um mistério. A Bíblia precisa ser lida, entendida na exegese. Sabe? Então nós não podemos confrontar esses pastores. Podemos e devemos. Porque como uma das funções dele é matar
e levar para sacrificar no fogo, ele é simplesmente servo de Satanás. Ele está simplesmente sendo antagônico ao Evangelho de Cristo. Não tem esse negócio de salvação, ato e processo. Salvação é salvação. Esse tal de ato é uma prisão para você servir as orientações que vêm desse corpo governante. As orientações que vêm do presbitério. Isso é uma mentira. Isso aí, meus irmãos, é o mesmo sábado dos adventistas, que a Ellen Goldwhite diz que a salvação vem em Cristo, mas que o sábado é a causa da salvação e que Cristo está fiscalizando todo mundo, investigando, ver se sobe. O testemunho de Jeová estipula horas trabalhadas. Se você não trabalhar para a instituição tantas horas por dia, você não tem salvação. E na Maranata é bem parecido. Que você tem que ir para a igreja, né? Limpar, lavar, cuidar de jardim, subir para o Manaim, trabalho de graça. Aí você está fazendo a obra de Deus. E a sua família ficando jogada. E você não sabe, seus filhos estão perdidos. Você não sabe, a sua esposa está em tempo de fugir de casa. E você está aí fazendo a obra. Obra de quem, meu irmão? Obra de quem? Obra de quem? Obra que não é de Deus. A palavra deixa claro. 1 Gálatas, vou falar de novo, hein? 1 Gálatas 1, 7 e 8. Se alguém pregar outro evangelho, o mesmo anjo do céu, o mesmo nós, que não seja aquele que já está anunciado, é maldito. Então olha bem. Ah, Deus deu uma revelação, está na Bíblia? Não, é maldito. Ah, Deus revelou para vir 10 minutos de manhã orar aqui. É verdade? Não, é mentira, é maldito. O Manaim que tem um anjo lá, é maldito. O pastor é ungido, é mentira, é maldito. Devemos clamar por sangue? Não, é maldito. Não tem nada na Bíblia disso. Ainda vou dizer, tá? Ainda vou dizer. A doutrina dos cristãos, elas iniciam no nascimento da igreja, lá em Atos 2, na descida do Pentecoste. Outra mentira que eles contam é que a igreja é o evento que se cumpriu o livro de Joel, né? Jovens terão visão? Mentira, isso foi cumprido lá em Atos 2. Vocês podem ler todo o livro, vocês vão ver que cumpriu lá, não cumpriu na Maranata. É mentira de novo. É evangelho de mercenário. É evangelho de prisão. Então, sendo evangelho de prisão, você está condicionado a ser preso. Preso. E a palavra de Deus fala que cuidai para que ninguém vos faça presa sua. Então, meus irmãos, é muito lastimável que há irmãos que defendem essa doutrina. É uma doutrina pseudo-cristã, não é cristã, porque ela tem parte da cabala, ela tem parte do catolicismo, ela tem parte do tantra tibetano, ela tem parte, em alguns detalhes, maçom. Então eu aconselho os irmãos que amem a palavra. Rejeite essa doutrina de demônios. Olha só o que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Olha bem, meu irmão. Eles têm vergonha que as mentiras dele venham à tona. Então eles envergonham, eles escondem ela. Eles coagem com medo, uma coação, para que vocês não confrontem, para que essas mentiras não venham à tona. Não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. Olha a recomendação de Paulo. Assim, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Segundo Coríntios 4, capítulo 2.
Então, o que tem acontecido hoje nas redes sociais é que as doutrinas dessa seita têm aparecido e eles estão extremamente nervosos porque eles não têm como confrontar. Eles têm que dizer que livro que eles trouxeram isso. Onde que eles aprenderam isso? Aí eles vão dizer para você o seguinte, quando você discordar, você é um caído, você não está entendendo o que é obra. Não, meu irmão. Você é vencedor por Cristo. Quando Cristo derramou o sangue dele na cruz, que ele gritou, tetelestai, está pago a sua dívida. Você não deve nada. Você é salvo pela graça de Deus. Você não precisa mais agarrar em culto, agarrar em madrugada, agarrar em jejum de 0 às 9 horas, o jejum dormindo, que eu nunca vi uma coisa dessa. Atribuição da lei, de ritualismo, clamor do sangue romano, católico, culto profético espírita, grupo de intercessão que ocupa o lugar do intercessor, que é Cristo. É tempo de mudar, meu irmão. Volte para Cristo. Ame a Cristo. Ame sua família. Ame seu filho está precisando de sua ajuda. Sua esposa precisa de sua ajuda. Pega sua esposa, seu filho, vai viajar. Vai mostrar para ele que vocês são família, que vocês são salvos em qualquer lugar do mundo. O detalhe é que vocês são salvos por Cristo. Não precisa estar agarrado nessa doutrina maligna. É tempo, meus irmãos. Volte para Jesus. Tenham todos uma boa noite. Que a graça, a misericórdia, a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém?